Fala galerinha do YouTube, Vini Foods aqui para mais um vídeo no canal. Se inscreveu no canal, se você gostar do vídeo, dá um gostei aí pro canal ficar hypado, beleza? Então vamos seguir com o vídeo. Falou! Irmão, o que eu vou falar aqui nesse vídeo é simplesmente insano. Eu vou citar pelo menos 12 jogadores que simplesmente não poderão ir para a Copa do Mundo. Tipo, um deles praticamente vai ficar sem ir para a Copa do Mundo de 2026. Já quero começar aqui com Igor Thiago, simplesmente o vice-líder da Premier League, jogando pela Brentford, um time muito pequeno lá na Premier League. Ele conseguiu sobrepor, assim estando com apenas 16 gols, ficando abaixo de Haaland, que tem uns 24 gols, se eu não me engano, apenas da máquina Haaland do Manchester City. E mano, isso é muito surreal. Nascido em Gama, cidade satélite de Brasília, Igor Thiago deu os primeiros passos nas categorias de base de Vere, clube do interior do Paraná. Ainda no Sub-20, onde se profissionalizou no Cruzeiro em 2020, ele tinha apenas 19 anos. Mas vamos falar pelo que interessa, eu quero falar aqui de números. Então, falando de números, simplesmente na Bulgária, normal assim, na temporada 22-23, ele foi campeão nacional do Ludogorets, Ludogorets, eu acho que é por aí. Ele conquistou 4 troféus. Os números de gols são 20 gols marcados em 53 partidas. Normal, de boa. Aí ele foi se transferir na liga mais competitiva do mundo, que é a Premier League. Na temporada 23-24, Igor Thiago voltou a brilhar. Agora eu quero já puxar a sardinha um pouco pro lado do Endrick. O Endrick que esses dias conseguiu fazer simplesmente um head trick, mano, pelo time do Lyon, logo depois que tava um pouco lá pelo Real Madrid. Lá no começo, antes mesmo dele ser transferido pelo Real Madrid, ele era uma promessa. Ele estava simplesmente sendo para que o sucessor do Benzema. Só que ele não conseguiu fazer isso sozinho. Ele simplesmente não estava esperando o tal do Mbappé, mano. Praticamente ele tentou mesmo. O Ancelotti estava no comando, mas o Endrick ele conseguiu fazer poucos minutos. Mas mesmo assim, em poucos minutos, o Endrick entregava gol, entregava resultado. Logo depois disso, o Endrick ele começou a perceber que os minutos dele não estavam justificando o tempo que ele estava ficando em campo, porque ele fazia por onde, só que ele não recebia o que era para ser o devido, que eram os minutos, pelo menos uma partida. Só que não, ele não conseguiu fazer isso. A única coisa que ele conseguiu fazer é ser vice na Copa do Rei, já na temporada onde o Carlo Ancelotti ainda estava no Real Madrid. O Endrick, depois que percebeu isso, a Carlo Ancelotti saiu do Real Madrid e entrou o Xabi Alonso. Todo mundo viu que o Xabi Alonso não deu nenhuma oportunidade para o Endrick. O que mais me intrigou é que o Endrick, no momento que o Mbappé estava lesionado, o Endrick também estava lesionado. Praticamente lá na Copa do Mundo de Clubes, quem entrou foi o Gonçalo Garcia, que praticamente ele era cria da base do Real Madrid e continuou sendo o reserva imediato do Mbappé. O Endrick viu isso e simplesmente caiu fora, pulou para o Lyon, fazendo história lá no Lyon hoje em dia. Isso aqui eu fiz um resumo bem compresso assim, dentro de 7 meses que ele conseguiu viver lá no Real Madrid. Ele viveu muito, ele passou muito tempo lá, só que não fez praticamente nada lá no Real Madrid, apesar de ser feito coisas muito grandes em poucos minutos. Eu quero falar aqui um pouco também do Antony. O Antony que praticamente estava sendo vaiado, virando piada lá no Manchester United,
Praticamente ele tentou fazer um monte de gracinha lá junto com o Casemiro e praticamente ele conseguiu dar a volta por cima. Ele conseguiu realmente, junto com o Isco, junto com Ávila. Mano, praticamente esses dois jogadores lá no Real Betis conseguiu deixar a autoestima do Antony lá pra cima, tendo uma oportunidade, um suspiro, uma nova realidade pro Antony, para aquele Antony que estava sendo de piada. Hoje o Antony praticamente está sendo uma peça fundamental do Real Betis. Sendo assim, o Antony, pelo que eu sei, ele não conseguiu nenhum título, mas agora neste momento ele acabou de decidir a Europa League. Mano, ele fez um chutaço, um tirambaço de fora da área, tipo do nada, e meteu quase que no ângulo, o goleiro não conseguiu chegar. O Antony tá muito bem lá no Real Betis. Eu quero falar aqui um pouco mais também do Igor Jesus. O Igor Jesus, que jogou muito bem pelo Botafogo, principalmente lá na Copa do Mundo de Clubes, assim destruindo a zaga do PSG. O PSG reserva é o PSG reserva, mas ele destruiu, independente, irmão. Depois ele forçou que o Luiz Henrique usasse a sua cavalaria inteira, os seus titulares inteiros. Só por causa desse jogador que apanhou demais, só nessa partida ele conseguiu ter a determinação, conseguiu ser o pivô, fazendo um muro, protegendo muito bem a bola e dando 1-0 pro Botafogo. Mano, que jogador exemplar. É um jogador Igor Jesus. Hoje está no Forest, jogando muito bem por lá. Rodrigo. Aqui já é outra coisa, já é muito diferente. Rodrigo é um jogador muito bom na seleção brasileira. Ele tem sido o carrasco, aguentando tudo que é água suja, tudo que é sujo, tudo que é, sabe? O Brasil no bem, o Brasil no mal, o Rodrigo, ele tentava sempre dar o seu melhor na seleção brasileira. Já pelo Real Madrid, ele tem feito a mesma coisa. Ele é a peça fundamental. Eu não tenho nem o que falar pelo Rodrigo. Só sei que ele decidiu Champions. Ele está jogando muito bem do lado do Real Madrid. Só que hoje, por enquanto, o Real Madrid está embaixo. O Real Madrid não consegue reagir, respirar. Agora falando da polêmica do dia deste vídeo, Vini Júnior. Você acha que o Vini Júnior deveria estar na seleção brasileira de hoje? Tipo, o Vini Júnior da seleção brasileira, ele merece estar jogando na seleção? Eu acho que não. O Vini até agora está se provando que ele é um cara que tem muita habilidade. Só que muito depende dele. Ele tem que ter uma força de vontade enorme para ele conseguir mudar o jogo do Brasil. Agora eu vou puxar pro João Pedro. Mano, que jogador. João Pedro, ele era jogador do Brighton e ele jogava muito bem até então. Só que nem o Rafinha, sabe? Ninguém conhecia até então. Só que ele se provou melhor depois que ele foi no Chelsea. Já na Copa do Mundo de Clubes, todo mundo vendo essa promessa aqui, que não é mais promessa, ele joga muito bem mesmo, ele tem uma habilidade que todo mundo sabe que ele é bom. E, mano, o tanto que esse jogador dribla... Tanto que esse jogador é uma união ali com o Estevão, que hoje também está no Chelsea. Os dois brilham, os dois são iluminados. Não tenho nem muito o que falar do Estevão. Ganhou a Copa do Mundo de Clubes. Ele muito provavelmente pode ter a chance de ganhar a Premier League. Eu não duvido muito, porque o Chelsea está muito forte. E com o Pedro jogando, mano, simplesmente é um atacante essencial para jogar na Copa do Mundo de 2026.
que o Estevão, não preciso falar muita coisa. O Estevão, que também veio da base do Palmeiras, junto com o Endrick, ele joga muito. Nossa, que menino liso. Ele jogando lá na ponta esquerda, se eu não me engano, ele fez muitas coisas. Ele fez muito o que se provar na seleção brasileira. Praticamente ele é peça carimbada na seleção brasileira. Se não, mas pô, você tem que dar um suspiro pro homem, né? Ele é praticamente peça carimbada. É um menino muito novo ainda, só que parece que ele já tem a maturidade de entender o que é um jogo sério. Aqui eu quero falar do Rafinha, do Barcelona, que hoje continua sendo o protagonista do Barcelona, não só o Lamine Yamal. Só que o Rafinha, ele também é a peça essencial do Barcelona. Na minha opinião, ele poderia estar no lugar do Vini Júnior hoje em dia. Ele consegue impor o jogo, ele consegue rodar o jogo, sabe? Entende? Então, na minha opinião, o Rafinha no lugar do Vini estaria bom assim. Pra mim era de bom tamanho tirar o Vini Júnior e colocar o Rafinha. Mas enfim, o Rafinha tá jogando demais, tá jogando o que merece, tá reinando lá na Copa da Espanha e também na Copa do Rei. Quem dera a Champions League, porque a Champions passada ele caiu para Inter de Milão depois dessa goleada monstruosa. Mano, é insano essa goleada. E o Gabriel Martinelli, o que tem de estampado em cima desse jogador? Irmão, eu não sei o que tem com esse jogador, mas esse jogador, ele é muito bom. Tipo, ele é que nem o Rodrigo, só que um nível a menos, assim, sabe? Porque o Martinelli, ele é muito bom, ele não deixa faltar. Só que ele não é o que o Brasil precisa, sabe? Vou falar rasgado mesmo. O Martinelli, ele é um jogador muito bom mesmo, tipo, só que ele precisa impor mais a confiança em si. Porque o que falta por esse jogador Martinelli, que eu tenho quase certeza que vai jogar a Copa do Mundo, é a confiança. Porque isso é o que vai fazer o resultado. Isso é o que vai ajudar ele a conseguir mudar o jogo, sabe? Me entende? Então o Gabriel Martinelli, ele é um jogador muito bom, tá jogando pelo Arsenal, tá jogando muito bem do lado do Gabriel Magalhães, também com o Gabriel Jesus e também com o Saka ali, Bukayo Saka. Só que eu não acho que ele é um jogador que vai jogar na Copa do Mundo de 2026. Mas pela perspectiva do Ancelotti, eu acho que muito provavelmente ele vai jogar. Eu quero falar do elefante da sala, do Neymar Júnior. Ninguém sabe o que pode acontecer até então. Por que, Vinícius? Mano, o Neymar Júnior, ele é um 8 ou 80. Um dia ele tá jogando muito bem, no outro ele praticamente não tá sabendo andar. Eu tenho uma fé muito grande em cima do Neymar Júnior, só que eu tenho uma fé ainda mais do Rafinha do que pro Neymar Júnior. Eu acho que não passou o tempo do Neymar Júnior na Copa do Mundo. Eu gostaria muito do Neymar Júnior na Copa do Mundo, todo mundo queria. Só que o corpo dele não permite, simplesmente. E vindo do Ancelotti, eu acho que o Neymar Júnior não vai ter mais chance de jogar a Copa do Mundo de 2026. Infelizmente. E, por último, convocação do Richarlison. Eu não vou falar desse pombo aí não.